Vou botar também uma notícia importante, porque você conhece bem o mundo da Rede Globo. O jornal O Globo hoje publicou um editorial. E nesse editorial dizendo que é importante evitar a vitória do Lula em primeiro turno. Então, quando você trabalha para evitar a vitória do Lula em primeiro turno, a Globo pode estar trabalhando na prática para o bolsonarismo, né? Ou, no mínimo, na melhor das hipóteses, só para que não tenha um Lula tão forte na presidência. Porque o Lula que esmague Bolsonaro, usando aqui as expressões do Gustavo Conde, ele chega muito fortalecido nesse bicentenário da independência à presidência da República. Então, eu queria te pedir já uma análise que você considere todos esses fatores, né? A pesquisa Datafolha com Lula em primeiro turno e a reação da Rede Globo dizendo que é preciso agir para evitar a vitória de Lula em primeiro turno. É preciso conhecer a história. Às vezes até parece que eu me prolongo um pouco, porque eu conheço bem esses fatos e muitas vezes eu cobri, eu li e tenho informação sobre isso. A Globo está repetindo o que fez com o Tancredo. Tá? O que a Globo fez com o Tancredo? A Globo demorou, não sei se vocês se lembram, para entrar na campanha das diretas e depois para apoiar o próprio Tancredo, que tinha um movimento do Tancredo, etc. E o Daniel Herz, no livro A História Secreta da Globo, conta exatamente como foi que a Globo deu uma virada e traiu os militares, porque a Globo era aliada dos militares. O Bolsonaro ataca a Globo porque é uma vingança. O projeto dos militares com o Bolsonaro, chamado de Nova Democracia, é uma vingança da Nova República, porque eles consideram que a Globo é um dos alvos, que a Globo traiu. Tá? Porque a Globo não seria o que é se não fosse a ditadura. A ditadura deu muito dinheiro para a Globo. Deu mesmo, viabilizou totalmente, fazia favores especiais para a Globo, e viabilizou, criou essa emissora muito grande. Aí o que acontece? A Globo deu uma virada, ela aproveitou o movimento pelas diretas e o movimento pela campanha do Tancredo para acumular mais poder. Porque acontecia o seguinte, a Globo, embora tivesse muitos favores do governo, da ditadura, ela não nomeava ministro das comunicações. E ela não divulgava. Teve a história, lembra, do aniversário de São Paulo, que lá no meio é que o Ernesto Palha fala que era das diretas, da matéria, mas a percepção total da matéria é que era uma festa pelo aniversário da cidade. Não era, era um comício pelas diretas. Mas aí o Daniel Reis conta, o Tancredo foi até a mansão, a casa do Roberto Marinho, lá no Cosme Velho, né, no Rio de Janeiro, e ele foi lá, teve um encontro, e aí ele negociou com o Tancredo o apoio. O Roberto Marinho queria o quê? O Ministério das Comunicações. Foi ali que se acertou, o Tancredo aceitou que o ministro das Comunicações seria o Antônio Carlos Magalhães. Aí o Antônio Carlos Magalhães, a Globo coloca o Antônio Carlos Magalhães em horário nobre, estranhíssimo, atacando na época, o candidato, que era o outro candidato, que era o Maluf, atacava o Maluf e atacava os militares. A linha dura lá dos militares, etc., atacava. Ele atacava os militares, e o Maluf fazia o jogo que o Tancredo queria. E aí o Tancredo nomeia o Antônio Carlos Magalhães, e o Antônio Carlos Magalhães vai, então, perseguir o dono da Brasília Investe, o Mário Mário Garneiro. Garneiro, a história do Mário Garneiro é muito interessante, essa história, foi muito bom você resgatar isso aí, né, de como, na verdade, a Globo se infiltrou nesse processo de redemocratização para defender seus interesses. Ela está extorquindo o Lula agora, mesma coisa que fez com o Tancredo. Então, na verdade, quando fala, você pode ver pelo editorial, politicamente não faz sentido, e a Globo sabe que um segundo turno é um risco. É um risco, e ela sabe disso, porque esse projeto é para ir para cima da Globo também. Então, o que ela está querendo? Só que o Lula, pelo que até onde eu sei, o Lula não está negociando com a Globo. O Lula está falando com empresários à luz do dia. Entendeu? Então, o que eles estão querendo? O que você percebe pelo editorial? A Globo sabendo que há um risco, um segundo turno. Risco, inclusive, de golpe, retrocesso. Tá? Até o jogo do editorial fala que nunca teve um presidente que também fala abertamente em golpe. E isso pode ocorrer no segundo turno. Então é preciso liquidar a fatura o quanto antes. As pessoas não entenderam. A Globo entendeu. Só que eu vi o editorial como uma extorsão. Isto é, está passando um recado. Está dizendo, escute, vem para a mesa, vem conversar.
Porque senão... E eu acho que esse é o mesmo papel, por isso que o Ciro tem essa... o Ciro representa um setor que também não quer a vitória do primeiro turno. E a Globo, hoje, com esse editorial, na minha opinião, ela está mais uma vez pressionando o Lula. Ela quer o quê? Ela quer que o Lula seja eleito não sendo o Lula. Não é possível isso. Claro que o Lula, sendo um político, ele faz concessões. A chapa com o Alckmin já é uma grande concessão. Ele já disse que o Alckmin vai falar com o agronegócio. Então, ele já tem conversas do Jacques Wagner, já foi lá para os Estados Unidos. Também conversando. O Lula conhece o processo, conhece as forças políticas. E a Globo está querendo, na verdade, chamar o Lula para que faça as suas exigências. Entendeu? É claro que essas coisas não põe na mesa, mas faz a pressão e aí obriga o outro a ser... É uma tentativa de distorção, está muito claro. Até vou deixar mais claro para o pessoal o que esse editorial está apontando. Ele está dizendo, vou botar na tela aqui mais uma vez, Joaquim, para ficar claro aqui para as pessoas. Vamos lá. Então, aqui, ó. O editorial do Globo diz o seguinte, quer dizer, que a vitória em primeiro turno interessa ao Lula, mas não ao Brasil. E diz que o Lula tem que fazer mais concessões ao que eles chamam de centro. O que eles chamam de centro são os neoliberais. A Globo quer o Ministério da Fazenda. É isso que ela quer. Ela quer o Ministério da Fazenda para continuar tocando a política neoliberal em defesa dos seus interesses. É por isso que havia tanta pressão para colocar, por exemplo, e a Globo soltou uma notícia falsa uma semana atrás, por meio da Andréa Sadi, de que o Pércio Aridas seria o coordenador da área econômica do programa de governo do Lula. Então, há uma pressão para, de um lado, a Globo está fritando o Mercadante todos os dias e tentando levantar a bola dos economistas neoliberais. No fundo, é manter a ponte para o futuro. Vou ler algum que foi essa destruição completa de riqueza aqui no Brasil, como a gente viu. Na verdade, o golpe de Estado foi ricos unidos para assaltar os pobres no Brasil e transferir a renda do petróleo.